Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Como será e quem vai estar no domínio durante esse período de 7 anos aí, né? Do juízo de Deus para o seu povo. Jesus avisou, meus queridos, que a grande tribulação vai ser um período de grande sofrimento, como nunca foi visto dentro da sociedade de todo mundo, né? E ele ainda dá um alerta que se os dias não fossem abreviados, até os seus escolhidos ninguém escaparia. É um alerta muito interessante disso daí. Paulo também ele escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre que muitos nesse período se apostação da fé. É, Também Pedro ele afirma dessa questão que muitos, algum dos fatores que antecederão a segunda vida de Cristo, são pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Se apostar da fé é se desviar da sua fé através de outras crenças, de outros métodos que não são bíblicos, e muitos, até mesmo aqueles que são cristãos, estarão se apostatando da fé. Um pequeno sinal sobre essa apostasia, sobre da questão, é já de desacreditar sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo e sobre a tribulação, e começam a se desviar a sua fé, né? É um grande alerta. E também nós vemos que o primeiro sinal sobre a vinda de Cristo, meus queridos, é os falsos profetas. Agora vamos entrar dentro desse período aí dos 7 anos, né, que nós cremos. O interessante é que nós teremos a triunidade, que muitos falam trindade, né? Mas o correto da expressão é triunidade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também Satanás não é diferente, não. Ele invejou tanto de Cristo nessa questão que ele também tem a sua triunidade, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. E o interessante, meus queridos, que o anticristo, nós vemos que vai ser um líder mundial, um líder de influência, que vai controlar toda a nação. E esse líder mundial, ele vai se opor contra Cristo e todos os seus seguidores. Nós vemos também o falso profeta. O falso profeta vai ser aquele que é escolhido, que até no livro de Apocalipse fala que até aqueles que são escolhidos vão fazer algumas confusões e se aderir a ele, achando que é um profeta verdadeiramente, que vai se manipular toda a massa, unificando em uma só religião. E nós temos também a besta, o Satanás. E o interessante é que esse falso profeta, durante os 7 anos de tribulação que vai ter, são 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição. Nós vemos sobre essa questão, meus queridos, do falso profeta, ele vai ter que ganhar uma credibilidade. Qual que vai ser a credibilidade que o povo vai ver que vai ser idolatrado, vai ser o profeta tal? Em Apocalipse capítulo 13, mais específico no versículo 3, diz que a besta vai ser ferida com uma ferida mortal na cabeça. Ou seja, vai estar possuído, Satanás, a besta, em um corpo humano. Esse homem vai ser morto. E o interessante é que até nisso invejou até Jesus. Jesus ele morreu à sexta-feira, no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E essa besta, lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 13, que emerge do mar, ou seja, ele emerge do mar, controlando o mar ali, representa povos e nações, que ele estará sobre o domínio disso daí, ele vai ser morto. E através do falso profeta, ao terceiro dia, ele vai ser um instrumento de Satanás, que vai ressuscitar a besta que foi ferida na cabeça com uma ferida mortal ao terceiro dia, e ele vai ganhar popularidade por esse milagre. Ou seja, no capítulo 13, versículo 3, a besta vai ser morta com uma ferida mortal ali na cabeça, e o povo vai estar ali velando, tal, fazendo aquela cerimônia fúnebre, e ele vai ressuscitar. E o falso profeta que vai operar esse milagre, entre aspas, vai ser o responsável pela ressurreição. Aí aonde que vai aumentar o poder, que ele também vai fazer sinais e vai fazer até o povo que é escolhido por Deus, que ficou, que não foi no arrebatamento, mas está tendo uma segunda chance para ir morar no céu, alguns deles vão até se entregar.
falando um pouco desse no céu, eu sempre gosto de brincar na igreja, uma brincadeira séria e uma brincadeira santa. Vamos pegar o primeiro ônibus, irmão, quando Deus arrebatar a sua igreja. Nem que o ônibus vai cheio, mas vamos. Porque se a gente for esperar o segundo ônibus chegar na linha, meus irmãos, o sofrimento é grande, hein? Não vale a pena a gente correr esse risco, não. A gente brinca, mas é uma coisa muito séria. Ou seja, Apocalipse 13, 3, a besta vai ser ferida mortal, o falso profeta vai ressuscitar, ganhando-se mais a popularidade. Ou seja, como será essa grande tribulação? Será dessa primeira forma. Vai ter um tratado de paz, vai ter onde as pessoas vão ter uma marca no seu corpo que vão comprar, vão fazer transações bancárias, alguns coagitos aí que pode ser um chip implantado na pele, alguma forma sim. E quem não tiver essa marca não vai poder fazer nada, vai ficar trancado. E o falso profeta, que vai enganar muitos, um alerta que tem, a gente já vê até alguns sinais de falsos profetas, até uns vão além dizendo que é Cristo, né? Tem uma figura aí no Brasil chamada Henrique Cristo, são sinais, mas vai aumentar, e tem que vir um falso profeta, a besta tem que se manifestar, o anticristo é um líder político que se vai opor contra Cristo e todos aqueles que são cristãos, e esses sim que estarão formando a plataforma que irão tomar conta durante esse período, né? E também sobre a natureza da grande tribulação. Tem aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, entende que será um período que Deus castigará o mundo ímpio, para eles a grande tribulação será derramada a ira de Deus sobre o mundo. Nesse período também haverá um tratamento direto de Deus com Israel, né? Que são os pré-tribulacionistas. E já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, que são os pós, entende que ela será no período que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a história. Porém, no período final que acontece a volta de Cristo, tais perseguições vai ficar mais forte, vai ter mais intensidade. E nesse cenário, Cristo vai voltar em poder e glória para abreviar os dias difíceis e livrar o teu povo. Dentro desse contexto aqui da visão pós, em Mateus capítulo 24, lá fala da destruição de Jerusalém depois de 70 anos. Que eles creem que aquela perseguição começou ali e vai se estender até chegar a grande tribulação. 70 anos depois de Cristo, essa perseguição tende cada vez a aumentar mais, e ela vai se intensificar mais até a vinda de Cristo, dentro da visão pós, tirado do texto. Agora, nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos, meus queridos, que Jesus ele falou sobre a grande tribulação. Ou seja, lá em Mateus capítulo 24, do versículo ali sobre fala de Jerusalém será destruída depois de 70 anos, isso significa que teve a destruição de Jerusalém e o pré-tribulacionista tipificou como a grande tribulação de também um evento futuro, um evento que aconteceu 70 anos depois da ressurreição de Cristo, que houve sim o Império Romano destruiu Jerusalém, e nós também vemos mais adiante das questões futuras escatológicas que vai acontecer, porém a igreja não passar pela grande tribulação. Mas resumindo, essa questão não é coisa da gente se preocupar. A gente tem que preocupar de manter nossa vida diante de Deus reta e irrepreensível. Mas nós descansa nosso coração e nós não preocupamos. Independente da visão pós, independente da visão pré, o mais importante é entender que Deus vai cuidar do seu povo. Deus vai cuidar de nós. Seja se tivemos que passar ou não, devemos ficar confortados na verdade de Deus e Ele nos guardará e nos suportará, ela nos suportará até o fim. Ou seja, descanse seu coração. Se iremos passar ou não, creia na palavra de Deus. Creia e vamos ficar confortados com a verdade, porque Deus tem o melhor para o seu povo. Em nome do Senhor Jesus.